Confirmado no cargo, o ministro aposentado do STF, Ricardo Lewandowski, assume o Ministério da Justiça no início do mês que vem. Ele vai substituir Flávio Dino, que toma posse no dia 22 de fevereiro, como ministro do Supremo Tribunal Federal. O anúncio foi feito ontem pelo presidente Lula e entre os principais desafios do novo ministro está combater o crime organizado. A gente vai direto a Brasília. João Pedro Melo com a gente ao vivo para detalhar esses desafios, o que a gente vai poder esperar de Lewandowski até aqui. O próprio presidente Lula espera ao fazer essa nomeação, essa indicação. Bom dia para você, JP. Oi, Sheila, bom dia. Ó, já quero dizer que o Pablo tá bom do coração, viu? Porque a gente tava aqui nos bastidores resolvendo essa questão de agora, mas tá tudo certo. Estamos aqui para falar sobre esse ponto do ministro do Supremo, né? Ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal. Não, peraí, mas que ponto? Mas o que aconteceu? Deve ter uma correria aí no bastidor? Não, correria aqui no bastidor, exatamente, sobre essa questão do Ricardo Lewandowski, apurações aqui de última hora, mas agora a gente resolveu tudo e estamos aqui para falar, para dar os detalhes. Mas olha, o ministro aposentado do Ricardo Lewandowski foi anunciado ontem, né, pelo presidente Lula como ministro da Justiça, o futuro ministro da Justiça, vai tomar posse no dia 1º de fevereiro, né, foi nomeado extraoficialmente, se a gente pode dizer assim, ontem, a nomeação vai sair no dia 19, e ele tem esse desafio de combater o crime organizado. Por que a gente fala disso? Porque ele fez um único pedido a Lewandowski, que é para manter Andrei Passos no cargo de diretor-geral da Polícia Federal. Esse é o único pedido feito pelo presidente Lula. O restante, Lewandowski pode mexer na equipe o tanto que ele quiser, tanto é que Lula ontem falou que não vai em nenhum momento indicar ou fazer qualquer tipo de indicação para essa pasta, assim como nunca fez. O que a gente tem que dizer é que Ricardo Lewandowski já tem uma equipe trabalhando extraoficialmente para ele nessa transição. São duas pessoas muito importantes para ele. Isso foi o que eu apurei agora há pouco, inclusive com a equipe dele. Manuel de Almeida, ele foi secretário executivo do Supremo Tribunal Federal na época que Lewandowski era presidente e vai ser secretário também do Ministério da Justiça, ocupando o cargo que era de Ricardo Capelli. Ricardo Capelli ontem saiu em férias, vai passar aí um período sabático, né, no Maranhão, a gente falou disso ontem aqui, e na volta provavelmente será exonerado. Ele já destacou que não vai aceitar a Secretaria Nacional de Segurança Pública, não há outro cargo para ele, portanto, estará então fora do governo federal. Ontem, durante o anúncio, né, de Lewandowski como ministro da Justiça, o presidente Lula enalteceu o trabalho de Flávio Dino e disse que estava extremamente feliz de, depois de tanto tempo, voltar a trabalhar com o Ricardo Lewandowski. A gente vai ouvir um trechinho. Eu estou diante de um companheiro que está prestando um serviço extraordinário ao país, à justiça brasileira, e que acertadamente o Congresso Nacional homologou para que seja, a partir do dia 22 de fevereiro, um novo ministro da Suprema Corte. E feliz, porque eu tenho do meu lado esquerdo um companheiro que foi um extraordinário ministro da Suprema Corte, que deixa uma cadeira vazia e que ela vai ser ocupada pelo Flávio Dino, não a mesma dele, mas a cadeira da Suprema Corte. E ele vai ocupar a cadeira do companheiro Flávio Dino. E olha, um bastidor sobre essa história de ontem, né? A gente estava acompanhando dentro dessa sala de anúncios no terceiro andar do Palácio do Planalto. Ricardo Lewandowski foi totalmente surpreendido com esse anúncio para a imprensa. Ele disse que não sabia que ia ter aquela questão ontem. Tanto é que em determinado momento, quando ele foi entrar na sala, ele meio que ficou surpreso com o tanto de gente que tinha ali para acompanhar esse anúncio e comentou com a primeira-dama Janja que ele não sabia que Lula ia fazer aquele anúncio e que ia falar para a imprensa junto com ele e Flávio Dino, mas deu tudo certo no fim das contas. Bom, com relação à vida de Lewandowski, ele tem aí alguns dias para cuidar da própria vida antes de assumir a pasta, e isso significa dizer que ele vai conversar com aquelas pessoas para quem ele advoga, dizer que não vai poder atuar mais como advogado, significa que ele vai se desvencilhar dos processos, que vai encerrar procurações que tem eventualmente no nome dele, além de deixar o Conselho Jurídico da Confederação Nacional da Indústria. Ele hoje preside esse Conselho Jurídico. Com essa questão, né, com esse anúncio ontem também, a gente teve o presidente Lula falando um pouquinho mais aí sobre o que ele espera da missão de Ricardo Lewandowski. Eu acho que ganha o Ministério da Justiça, ganha a Suprema Corte e ganha o povo brasileiro
com essa dupla que está aqui do meu lado, cada um na sua função. Eu vou fazer o decreto, sabe, da oficialização dele, a pedido dele por conta de coisas particulares que ele tem que fazer no dia 19, e nós acertamos que ele toma posse como ministro no dia 1º de janeiro. 1º de fevereiro. Pois é, então, para a gente trazer um pouquinho do currículo, né, do ministro Ricardo Lewandowski, ele foi indicado para o Supremo pelo próprio presidente Lula em 2006, presidiu a corte entre 2014 e 2016 e deixou o Supremo em abril do ano passado, né, a maior crise do primeiro mandato do PT, o Mensalão. Ele foi o revisor das ações, votou pela absolvição de nomes como do ex-presidente do partido José Genuíno e no julgamento do impeachment de Dilma Rousseff negociou num movimento inédito aquela questão do julgamento, mas sem a perda dos direitos políticos. Então esse é Ricardo Lewandowski, indicado para o Ministério da Justiça. Ô, João Pedro, durante o discurso, o Lula exaltou aquilo que ele definiu como a cabeça política de Flávio Dino no STF. Eu sempre sonhei, são aspas do presidente, que a gente deveria ter na Suprema Corte um ministro com a cabeça política, que tivesse vivenciado a política. Ninguém que está lá tem a experiência política que tem o Flávio Dino. A experiência de deputado, de perder eleição, de ganhar eleição, de ser deputado federal, de ser governador 2 vezes e depois senador. É curiosa essa frase do presidente, porque essa experiência pode ser muito útil para quem ocupa um cargo de alto poder no executivo, para ele, por exemplo, né, que já foi deputado federal, já perdeu eleições, já ganhou eleições, essa experiência política para ele é muito benéfica, mas no STF, em tese, tudo que nós não queremos é alguém que tenha a cabeça voltada para a política. Na verdade, em tese, quanto mais cartesiano for o ministro, melhor, como defensor da Constituição, defensor ferrenho da Constituição, que não faça política. O que ele quis dizer com essa frase? Como é que ela ecoou aí em Brasília? E a gente pode interpretar por essa fala que o Lula está investindo numa aliança com o STF, uma aliança até o fim com o STF contra um Congresso hostil, digamos assim? É um gesto, de fato, ao Supremo, né? Mas a questão relacionada a essa indicação, essa frase, pegou muito mal ontem, né? A gente estava, inclusive, conversando entre jornalistas, entre colegas ali que estavam na sala. Foi uma frase muito espinhosa diante dessa declaração de que você espera um político, de outras declarações que o próprio Lula fez, né? De que agora você tinha um ministro comunista no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, é um ataque a opositores, né? Essa é a grande verdade. Mas sobre essa questão do gesto ao Supremo, eu acho que é de fato uma aliança que ele quer fazer com o Supremo Tribunal Federal e quer mostrar também para o Congresso que está fazendo esse gesto ao Supremo, ou seja, quer fazer ali uma espécie de união entre os poderes. Só que, claro, a gente sabe que, obviamente, pela Constituição, a gente precisa ter essa separação de poderes. E sobre essa questão também de não ter um ministro que atue de maneira política, isso foi o que mais pegou mal, né, nessa frase de Lula, porque muitos parlamentares já repercutiram essa questão, exatamente dizendo que o ministro do Supremo tem que ser isento, toda aquela questão que a gente já sabe. Então, esse é um ponto que pegou mal e essa frase, obviamente, acredito eu, né, que foi colocada fora de lugar naquele momento ali que Lula estava fazendo esse anúncio do novo ministro da Justiça. Valeu, João Pedro. Valeu, pessoal. Até mais tarde. Em frente, 2 ministros do governo Lula se tornam alvo de representações do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência, é investigado pela viagem dele e de 3 servidores ao Pré-Caju. Ah, são os chicleteiros, né? Os chicleteiros. O que tava de Abadá. De Abadá, sem manga, para desespero daquela bigato que pediu mais uma semana de licença depois daquela imagem. Sovacão de fora, lamentável. Mas disse que era reunião numa ONG, né? A gente sabe a ONG que era. Pré-Caju é o carnaval fora de época de Aracaju, para quem não sabe. Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, é suspeito, por sua vez, de usar verbas públicas para abastecer os carros da mulher, do pai, do irmão e da cunhada, quando ele era deputado federal. Detalhes com Rafael Procópio. 2 ministros do governo Lula precisarão dar explicações ao Tribunal de Contas da União. O secretário-geral da Presidência da República, Márcio Macedo, pode ser investigado por possíveis condutas contra a administração pública. Na representação do Ministério Público junto ao TCU, é pedido que uma viagem de 3 funcionários de Macedo seja apurada.
Isso porque originalmente a viagem seria feita para visitar uma ONG em Aracaju, mas há indicações de que os funcionários tenham usado dinheiro público para uma festa de pré-carnaval na cidade. A Secretaria-Geral da Presidência, a pedido do próprio ministro, abriu uma sindicância para apurar os fatos e disse que Márcio Macedo viajou com recursos próprios para a região em novembro. Após a repercussão do caso, o próprio ministro, Márcio Macedo, decidiu dar esclarecimentos, negando que tenha de fato usado recursos públicos. Eu quero que fique bem claro que eu viajei para Aracaju, para o Precaju. É uma festa culturalmente muito forte, foi a primeira prévia do Brasil. E uma festa política que eu participo desde a primeira edição com recursos próprios. Eu paguei as minhas passagens em voo comercial, fora do expediente. Eu fui no final de semana, numa agenda particular e não recebi diárias para isso. Além desse ponto, o ministro também afirmou que os valores envolvidos foram devolvidos e que, por mais que exista no portal da transparência a informação de que foi autorizada pelo ministro a compra e as diárias, isso se trata de um erro de procedimento, que o dinheiro foi liberado pelo gabinete e não por ele pessoalmente, mas teria sido assim registrado. Além disso, o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, também pediu que seja feita uma investigação sobre atuações do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. No caso, são por possíveis irregularidades praticadas durante o mandato de deputado federal. Segundo o documento, a investigação é referente à possibilidade do uso de verba pública para o abastecimento de veículos de familiares do atual ministro. Os casos teriam acontecido entre abril de 2022 e agosto de 2023. É tudo tão ridículo, né? O cara abastecendo o carro da família toda, da cunhada, do irmão, do pai, usando o dinheirinho que ganha do dinheirão, né? Que ganha do contribuinte. Quanto ao ministro, é que esse papo, né? Eu paguei a minha passagem, tá, e as passagens dos assessores? Que custaram R$ 18.577, que foram autorizadas pelo Ministério de Gestão e Inovação e pela Presidência da República. O dinheiro foi devolvido. Foi, depois que a imprensa descobriu o caso, né? Uhum. E primeiro depois ele fala que o senhor começou a passar vergonha. E primeiro ele fala que usou recursos próprios, mas que depois devolveu o dinheiro? Não faz sentido. Quem devolveu pra quem? Pra ele mesmo? Uhum. Esse papo é uma contradição completa. É uma festa cultural. O ministro tava lá na pipoca, de abadá, de bracinho pra cima, sovaco à mostra. É uma festa política. Bom, primeiro, uma festa política, ministro. Vai pastar, cara. Uma da Ivete, uma do Asa de Águia e um simpósio com assessores a deputados discutindo importantes questões para o Brasil. E se fosse uma festa política, é uma festa política num reduto eleitoral seu. Não há interesse público nenhum o senhor de abadá fazendo L para a câmera. É uma imagem tão ridícula, é um deboche. Para você que tá aí achando que não é tão sério, vamos supor que fosse, sei lá, Ernesto Araújo. De abadá, no meio de uma festa, com dinheiro do contribuinte, fazendo arminha com a mão, olhando para a câmera. Você ia achar aquilo bonito? Ou você ia achar aquilo grave? Então o mesmo vale para o ministro do presidente Lula. É vergonhoso, é um batom na cueca. É completamente, aliás, batom na cueca é o nome de uma banda também que deve tocar nessas festas. É completamente vexaminoso. É inacreditável que um ministro nessa situação ainda não tenha pedido demissão. Mas eu sei que é demais esperar dignidade e decoro do homem público. Mas do presidente a gente pode exigir. Toca pra fora. Né? Até que tudo se esclareça, se é que é possível esclarecer uma imagem como essas. Né? Não há condição de o ministro ser mantido no cargo nessa situação. É até um ridículo e um vexame para o próprio governo. Vamos em frente com outros destaques de hoje. O Conselho Nacional da Previdência volta a reduzir o teto da taxa de juros cobrada no crédito consignado. Passou de 1,8% para 1,76% ao mês. A nova taxa entra em vigor em 8 dias. Thaís Sprovieri. O Conselho Nacional da Previdência Social aprovou nova redução do teto de juros do consignado para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. O limite para o empréstimo com desconto na folha caiu de 1,80% para 1,76% ao mês. A decisão também altera a taxa máxima de juros para operações na modalidade de cartão de crédito e cartão consignado do benefício.
O percentual reduziu de 2,67% para 2,61%. Os novos valores passam a valer após 8 dias da publicação da resolução no Diário Oficial da União. Após esse período, bancos e instituições financeiras não podem ofertar empréstimos e cartões consignados com taxas superiores às definidas nas regras. O Ministério da Previdência Social tem usado a taxa básica de juros, a Selic, como referência para estabelecer mudanças no consignado. No ano passado, foram 3 reduções. E os beneficiários do INSS que recebem acima de um salário mínimo terão um aumento de 3,71% no teto da aposentadoria. A correção é baseada no resultado de dezembro do INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, divulgado ontem pelo IBGE. Com o reajuste, o teto do benefício passa de R$ 7.507 para R$ 7.786 a partir de fevereiro. É a menor variação desde 2018. A correção do INSS é inferior à do salário mínimo, que neste ano passa a ser de R$ 1.412, conforme decreto assinado pelo presidente. Quem recebe o piso nacional terá o aumento real com inflação mais o crescimento do PIB. Atualmente, 39 milhões de brasileiros são beneficiários da Previdência. 5 dias após o início da crise na segurança pública, pelo menos 178 agentes penitenciários ainda são mantidos reféns dentro de presídios no Equador. Quando a gente fala 5 dias após o início da crise, essa é uma crise que vem se desenrolando nos últimos anos no Equador, mas quando a gente fala da situação periclitante pela qual passa o Equador, foi do último fim de semana para cá, né? Quando houve a fuga de um dos líderes, um dos maiores líderes de quadrilhas ali, que dominava presídios e fora dos presídios também o tráfico de drogas no Equador. Essa informação sobre agentes penitenciários mantidos reféns foi divulgada ontem pelo governo de Daniel Noboa. É muita gente. São quase 200 agentes penitenciários mantidos reféns em presídios do Equador. Ontem, o brasileiro Thiago Alan Freitas, que chegou a ser sequestrado durante essa onda de violência, falou pela primeira vez. Arthur Coelho, acompanhando esse assunto, traz os detalhes pra gente. Arthur, bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia a todos. O paulista Thiago Alan Freitas, de 38 anos, ele faz parte do número de 41 pessoas liberadas em posse dos criminosos. Desse total de 178 mantidos reféns, 158 são agentes penitenciários e 20 funcionários administrativos. E a fala do brasileiro veio através da internet, das redes sociais, e chamou a atenção quando ele disse que tem muitas coisas que ainda não pode falar e nem poderia entrar em detalhes. Vamos ouvir. Agradecer primeiramente, obviamente, a Deus por esta possibilidade de ter uma segunda chance. E também agradecer em especial a Polícia Nacional de UNAS. Estes manes são incríveis, foram muito rápidos. Estão todo o tempo aí pendentes, se necessito algo. Estou todo o tempo com meus filhos. Mas só queria tranquilizar a todos que agora estou bem, o pior já passou. E tem muitas coisas que aún não posso falar. Pero sim, só queria agradecer a todos, meus amigos aí de farándulas, que compartilharam, que ajudaram a divulgar. O vídeo de meu filho tomou uma proporção de milhões aí, muito pouco tempo. Tivemos que sacá-los, obviamente, pero é isso. E o brasileiro, ele passa bem, ele é dono, inclusive, de uma churrascaria lá no Equador. A família chegou a enviar $1.100 para os sequestradores à época, e eles chegaram a pedir $3.000, quase R$15.000. Segundo Itamaraty, existe a possibilidade de que o crime não tenha nenhuma relação com as quadrilhas que estão ameaçando o governo no Equador. Agora, as informações das últimas horas, né, dessa crise lá no país, que já deixou pelo menos 16 mortos, teve 3 alertas de bombas na capital Quito. A Polícia Nacional realizou a explosão controlada em um dos casos. Ontem, em Guayaquil, 600 policiais miraram Los Tiguerones, uma das 21 gangues que o governo classificou como terroristas na semana passada, após uma série de ataques violentos e aqueles atentados em todo o país, né? Até agora foram realizadas 10 operações em 6 províncias. A última ação, essa de ontem, resultou em apreensões de armamento, explosivos, drogas, até mesmo GPS, além da prisão de narcotraficantes e de 18 pessoas envolvidas com facções criminosas. Obrigada, Arthur. Valeu. Ô Sheila, tô vendo aqui. Quero citar a coluna de hoje do Eli Schwartzman na Folha de São Paulo, o preço da ilegalidade. O Hélio nos lembra que há pouco tempo,
Há pouco tempo mesmo, tá? Em 2016. Estamos falando aqui de 7 anos, 8 anos. A taxa de homicídios do Equador era de 6 para cada 100 mil habitantes. Era um país extremamente seguro, não chegava a ser um país europeu, mas é muito mais seguro que qualquer capital americana, grande capital americana, e muito mais seguro que a capital brasileira considerada a menos violenta, Florianópolis, que tem índice de 9,5 homicídios para cada 100 mil habitantes. Ou seja, o Equador era um país seguro até anteontem. Esse número pulou de 6 para 26. Ele se multiplicou por quase 5, por mais de 4. E a principal, se não a única explicação para esse fenômeno é o fortalecimento dos cartéis do tráfico de drogas que passaram a operar ali. Porque esses cartéis, esses grupos criminosos, eles não são mais uma gangue. Eles são empresas multibilionárias com ramificações globais. O PCC tem contato com grupos russos que, por sua vez, têm as suas relações com a máfia italiana. E essas empresas formam um cartel para o qual um país do tamanho do Equador não é páreo. O Estado não é páreo para uma empresa criminosa desse tamanho. Uma empresa que vive basicamente da venda de drogas. MDMA, cocaína, maconha, enfim, a variedade é grande. Curiosamente, há empresas que são tão grandes quanto e que vendem drogas que para muita gente são mais prejudiciais do que a própria cocaína, que é a bebida alcoólica. E essas empresas resolvem as suas diferenças de uma maneira bem diferente. O Schwartzman aqui cria uma situação. Se há um desentendimento entre duas grandes empresas, entre um representante da Ambev e uma da Cigram, por exemplo, o diretor de vendas de uma empresa não vai aparecer morto numa vala no dia seguinte. A diretoria da Heineken não vai ordenar a invasão de um programa de televisão e fazer 200 reféns. Não vai haver uma onda de assassinatos promovida pela Budweiser. Essas empresas, quando têm as suas diferenças, as suas pendengas, apelam à justiça, ao ordenamento jurídico. Os Estados Unidos já tiveram uma grande onda de violência como essa do Equador na década de 30, quando a bebida alcoólica foi proibida. Como as demais drogas, a bebida alcoólica era proibida. E em Chicago, isso fez com que nascesse Al Capone e Companhia Limitada. Chicago tornou-se naquela época a cidade mais violenta do planeta. Voltou a ser segura quando a bebida voltou a ser regulamentada e vendida livremente. Com limitações, obviamente, a idade, etc e tal. Na guerra às drogas, a gente só tem perdido. As drogas têm ganhado todas. Não parece haver no horizonte solução, e eu entendo, tá? Todas as consequências, eu entendo todas as implicações sociais de você legalizar drogas como a cocaína, até a própria maconha, mas nesse recorte da violência de gangues que tem criado cada vez mais narco-estados na América Latina, na Ásia, não parece haver no horizonte solução menos prejudicial, nenhuma é ótima, mas a menos ruim parece ser algum tipo de regulamentação em relação às drogas. Não há cartel de drogas se as drogas são regulamentadas e vendidas livremente. Eu sei que é uma solução complicada, mas a gente tem que aprender com os erros do passado, como o erro cometido pelos Estados Unidos na época da depressão, e com os acertos que a gente está vendo pelo mundo. Se alguém tiver alguma solução mais palatável e mais eficaz, estou disposto aqui à conversa. Bem, moradores da cidade de São Paulo, da região metropolitana, voltam a sofrer muito com as fortes chuvas. Desde o início da semana, o Corpo de Bombeiros recebeu mais de 500 chamados para queda de árvores. Ainda há imóveis sem energia elétrica e até agora, pela manhã, a gente está observando mensagens dos nossos ouvintes falando dos efeitos da chuva de ontem. Efeitos: queda de árvore impactam o trânsito, são um risco para as pessoas, um risco para as moradias, porque tem árvore que cai ali em cima de telhado, em cima de muro, um risco para pedestres, sem falar nas horas e mais horas já consecutivas sem energia elétrica nesses imóveis.
Só uma informação adicional, porque essa manhã está tão difícil em algumas regiões de São Paulo, e em instantes a gente fala mais na programação local, mas um aviso aqui para o pessoal que está no transporte público, não bastasse toda a confusão na cidade provocada pelos últimos dias de chuva, tem uma falha importante agora na linha 7 Rubi, no transporte público, transporte da CPTM, transporte metropolitano, está muito, muito difícil e com impacto em outras linhas também, mas daqui a pouquinho a gente fala especificamente sobre isso. Antes, o Renan Suquevicius está aqui no estúdio para falar sobre todos esses impactos e estragos provocados pelo temporal. Fala aí, Renan, bom dia. Bom dia, Sheila, ouvintes da Band News FM. Tem gente há 48 horas sem luz na região metropolitana de São Paulo. Desde segunda-feira, a cidade vem sentindo o impacto da chuva forte, sobretudo chuva do fim do dia, né? Chuva típica de verão, mas que começou a mudar essa condição já a partir de ontem, porque há previsão de chuva generalizada em toda a região metropolitana de São Paulo nos próximos dias. Hoje o sol já não apareceu nas primeiras horas do dia e a madrugada foi de chuva em alguns pontos da cidade. Milhares de pessoas ficaram sem energia com a queda de árvores, de alguns galhos no sistema de fiação da região metropolitana. Até ontem tinha gente com problema. A Enel Distribuidora diz que já restabeleceu a luz para 93% das casas, mas ainda há equipes trabalhando pelas ruas e avenidas. Vamos ouvir um trecho de algumas pessoas que relataram as dificuldades. A gente está numa cidade com tantos recursos e a gente paga tão caro pela energia elétrica e o serviço ser tão disfuncional é realmente um absurdo. Alô, amigos da Band News FM. Nós aqui em Taboão da Serra, na rua Vereadora Bel da Silva Pina, na Veliase, também sem energia desde as 4 horas da tarde. E Enel, nada. Nós estamos desde terça-feira, na hora do almoço, sem energia. E a Enel nada, não dá uma resposta pra gente. É um desacaso total com a gente aqui na estrada da barragem, Cotia, no Jardim Caputera. Na zona sul da capital paulista, um deslizamento derrubou um muro de um condomínio e colocou um dos prédios em risco. A Defesa Civil de São Paulo precisou interditar esse imóvel e também outras 5 casas na região. Em Osasco, cidade da região metropolitana, quase 30 casas também foram interditadas por risco de desabamento. 60 pessoas estão desalojadas. O prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, voltou a falar da saída da Enel, da prestação de serviço aqui em São Paulo. É uma concessão que a Agência Nacional de Energia Elétrica regula e fiscaliza. Se eles não regulam e não fiscalizam, a gente vai ficar aí sem nenhuma solução. E vamos reforçar pedindo a saída da Enel da cidade de São Paulo, porque não vejo mais outra alternativa. A empresa diz que está trabalhando para restabelecer os pontos que ainda estão sem luz. Para essa sexta-feira, há mais previsão de chuva. Tem uma frente fria se aproximando, uma área de baixa pressão atuando na faixa leste do estado de São Paulo. E a chuva deve ser generalizada hoje e também no fim de semana. Aliás, já tem chuva, né? A chuva hoje veio um pouco mais cedo. Peguei um tiquinho de chuva ainda agora pela manhã em São Paulo. Agora é o seguinte, a gente ouviu mais uma vez o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, aproveitar para responsabilizar a Enel. Evidentemente, a Enel tem uma parcela importante de culpa no que acontece na cidade de São Paulo, quando demora para restabelecer, quando não atende os seus clientes. A gente fala disso aqui todos os dias, mas o prefeito também precisa assumir as próprias responsabilidades daquilo que acontece na cidade, por exemplo, em relação à poda de árvores, à queda de árvores cujos pedidos cujos moradores da região pedem a poda já há muito tempo e essa poda não é realizada. Então, tem uma parcela importante das ações para que não haja alagamentos. Não dá para o prefeito só insistir no discurso da retirada da Enel na cidade de São Paulo e não falar sobre aquilo que diz respeito à atuação da Prefeitura de São Paulo, né? Então é importante só que a gente não insista, né, nesse discurso do prefeito e que ele tangencie o assunto que diz respeito às responsabilidades da própria prefeitura. Mas sobre a Enel, tem toda a razão, tá? A prefeitura tem muita responsabilidade. Sobre a Enel, eu estava ouvindo agora há pouco no horário local com o Renan e com o Ivan, um executivo qualquer lá da empresa, enfim, vomitando dados ali para mostrar que a Enel melhorou muito o fornecimento de energia nos últimos anos em São Paulo. Quando você pega o recorte mais longo, antigamente demorava 13 horas e agora são 6 horas e não sei quantos minutos. Eu não sei de onde ele tirou esse número aí de 13 horas, porque eu não tenho lembrança de, nessa cidade em que eu vivo há 47 anos, a média para a energia retornar ser de 13 horas. Hoje em dia, sim. Mas, desculpa, eu não tenho lembrança de que num passado remoto
a gente ficava mais tempo sem luz do que fica agora. Mas enfim, ele trouxe lá as estatísticas, que é mais ou menos como um cara que serve uma comida horrorosa se defender dizendo que ele está comprando ingredientes cada vez melhores, com fornecedores cada vez mais respeitados, sendo que o prato que chega na sua frente está horroroso. Então, essa estatística chega a ser ofensiva para quem está ouvindo. E tem outra coisa, ele vem com esses números todos, mas um dos números mais importantes, a Enel não divulga. Quantas pessoas estão sem luz? A gente não sabe. 93% voltou. 93% de qual quanto? Universo? O que representa esses 7% aí? 1 milhão de pessoas? 10 Não pessoas? fala. Não sabe. E se eles sabem que 7% ainda não tiveram a luz de volta, eles sabem qual é o número. O número está lá, na mão deles, mas eles não divulgam. Eles não divulgam por quê? Eles não conseguem nem explicar. Mas a gente sabe por quê. Porque seria uma vergonha. Porque seria um vexame sem fim. Porque eles sabem que prestam um serviço horroroso. Em que se pese aí todas as condições climáticas, as chuvas históricas, etc, 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 eles prestam um serviço aquém daquilo que prometeram, né, no momento em que assinaram o contrato com a Prefeitura de São Paulo e com as demais cidades em que a Enel opera. E tem mais, os caras demitiram 30% da força de trabalho dos últimos anos. 30%. Estamos falando de 8 mil pessoas. Não é possível que isso não faça nenhuma diferença na qualidade do serviço prestado. Bom, a gente está vendo o serviço prestado. É uma porcaria. Não, e é impressionante, né? Quando a gente fala das estatísticas, elas servem muito para que a empresa tente se explicar, né? 13 horas de média para retornar, 93% do restabelecimento do serviço já na cidade. Mas para quem representa os 7%, ou para quem está há 60 horas, 48 horas sem energia, danem-se esses 13% de média para o restabelecimento. Só serve para a Enel usar como argumento, mas não convence quem paga a conta. Esses 7% não restabelecidos, os que estão há mais de 48 horas sem energia, eles pagam a conta tanto quanto os outros, em dia e caro por esse serviço. Então, para essas pessoas, esse número também representa nada, né? Mais cedo tinha gente fazendo relatos aqui pra gente no WhatsApp da Band News FM falando de comida estragando na geladeira, né? Para essas pessoas que estão perdendo comida, isso não importa muito. Esse cidadão que falou que o serviço da Enel que está sendo prestado é de boa qualidade, está prestando bom serviço, é o diretor de operações, o Darcio Dias, que mais cedo falou aqui na programação da Band News FM. E só pra gente trazer o número, eu tô lendo exatamente um trecho da nota, a nota mais recente de ontem, da Enel, falando dos números. Diz que restabeleceu o fornecimento de energia para 93% dos clientes afetados pelas chuvas que atingiram parte de sua área de concessão na tarde dessa quarta-feira. A nota fala, portanto, da quarta-feira, da chuva de quarta, e a nota prossegue falando: equipes seguem em campo para normalizar a falta de energia para os cerca de 0,1% da base de clientes da companhia afetados pelo temporal de ontem. Obrigada, viu, Renan? E olha, chegam várias mensagens quando a gente fala desse assunto aqui, de ouvintes indignados, e não só de São Paulo, né? Porque a Enel, a gente está falando da atuação da Enel em São Paulo, mas a Enel tem atuação também em outros estados, em outras cidades. Por exemplo, chegou agora há pouquinho, Megali, mensagem da Nice. E a Nice mora em Maricá. Ela diz: a gente está passando a mesma coisa na cidade de Maricá. Ontem choveu horrores, a gente está há mais de 12 horas sem energia. Ela fala: a Enel não dá mais. É impressionante, cara. Vamos direto ao Rio de Janeiro agora, onde também voltou a chover. Impacto grande dos temporais. Luana Bernardi está com a gente, vai trazer os detalhes. Na cidade ou no restante do estado? Onde exatamente, Luana? E qual a situação de momento? Bom dia. Bom dia, Sheila, Megali, aos nossos ouvintes. Principalmente na Baixada Fluminense, foi a área mais afetada pelo temporal de ontem à tarde. Num período de 2 horas, foram registrados 4 mil raios na região. As cidades que mais receberam descargas elétricas foram Belfor Roxo e Mesquita, e as cidades mais impactadas pela chuva foram Nilópolis, Nova Iguaçu e São João de Meriti. Em Nilópolis houve queda de um muro e de postes, em Belfor Roxo houve desabamento, mas ninguém ficou ferido, e em Nova Iguaçu e São João de Meriti muitos moradores relataram falta de energia, inclusive falta de energia até agora pela manhã. Várias horas, portanto, sem luz nessas 2 cidades de Nova Iguaçu e São João de Meriti. Ontem, nos transportes, também houve impacto. A circulação de trens foi interrompida e houve atrasos na volta para casa. E aqui na cidade do Rio, na capital fluminense, também choveu muito forte. Houve registro de bolsões d'água e de raios, mas sem grandes impactos, principalmente
na zona norte da cidade. Ao todo, segundo o Corpo de Bombeiros, foram 50 ocorrências registradas em todo o estado. Tá conosco a Stephanie Toso, nossa jornalista meteorológica. Stephanie, e aí, tá chovendo bastante, hein? O que você traz pra gente aí pra essa sexta-feira e pro fim de semana? Bom dia pra você. Bom dia, Megali. Bom dia pra Sheila, pra todos. Olha, a situação é bem complicada para essa sexta, porque vai continuar chovendo e com potencial para temporal em muitos estados aqui do centro e sul do país. Então temos até uma situação atípica, porque se formou uma baixa pressão mais próximo aqui da costa do sudeste. Ontem esse sistema, ele estava em processo de formação, ainda tivemos uma quinta-feira de muito sol, muito calor, mas quando entrou umidade provocou muita chuva para algumas regiões aqui de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, e aí a condição para essa sexta ainda não é boa. A gente tem essa virada mais significativa e agora até com situação de perigo para algumas áreas. Ontem tivemos acumulados que até mesmo em São Paulo passaram de novo de 80 milímetros. E aí com a chuva que cai hoje, a gente tem essa situação de perigo porque o solo ele segue bem saturado. A gente ainda segue com alerta para temporal, não só para São Paulo, é uma chuva que vai aumentando também para a região dos lagos no Rio de Janeiro, a própria capital fluminense. Apesar de estar começando o dia com sol, tem essa virada para a tarde de hoje. E aí aquela chuva com indicativo de novo para acumulados altos e para ventania também. Então tem alerta para ventos que podem chegar a 80 km por hora, situação crítica para o sul de Minas também. Muitas cidades como Itajubá, região de Pouso Alegre, Monte Verde, podem receber acumulados mais elevados. E aqui para São Paulo é uma situação de preocupação, porque essa chuva vai aumentando também para algumas áreas entre a região metropolitana, Campinas de novo e as cidades do Vale do Paraíba. Esse sistema ele vai começar a se desconfigurar só no final de semana. Então, pelo menos até a tarde do sábado, é alerta ainda para essas áreas aqui do Sudeste e com chuva aumentando para o litoral de São Paulo. Agora, principalmente o litoral sul de São Paulo volta a receber mais umidade. Então, é um dia que já começou até com chuva moderada em alguns pontos aqui do leste do estado de São Paulo. E aí a tendência é que essas instabilidades só cresçam mais nas próximas horas. Caramba, preocupante, portanto. É esse o tom que a Stephanie está dando. De muita preocupação em algumas regiões, por exemplo, São Paulo, com chuva em grande volume e muito vento. Então a gente já sabe, né? Se desde o início da semana 500 chamados para quedas de árvores, pelo menos, isso que o bombeiro passa pra gente, né? Tem outras árvores em que não consegue dar conta da quantidade de ocorrências envolvendo árvores caídas. Então a gente vai ficar bem de olho aí ao longo do dia e no fim de semana também. Obrigada, viu, Stephanie? A gente volta a conversar já no noticiário local. Até. Combinado, até. Entram hoje no 12º dia as buscas pelo helicóptero que desapareceu no trajeto entre São Paulo e Ilhabela, no litoral do estado. A aeronave que levava 4 pessoas sumiu no último dia de 2023. Angústia ainda muito grande dos familiares que não têm notícias. E há alguma mudança, Thiago Muniz, em relação à estratégia para esse trabalho de buscas? Bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia a todos. A gente continua com o entorno da antena de comunicação na região de Paraibuna como foco das buscas. O que tem mudado é a busca é tão intensa e se procuram por evidências em tantos lados que surgem de pouco em pouco novas informações. A mais recente é que foi disponibilizada uma imagem da região da rodovia dos Tamoios, na região de Paraibuna, que mostra um objeto passando perto da estrada, em que se avalia a possibilidade de ser o helicóptero que levava as 4 pessoas de São Paulo para o litoral norte do estado. A gente tem, portanto, aí o registro desse objeto pequeno aí na tela, para quem nos acompanha pelo YouTube e pelas redes sociais, que passou perto da estrada entre as 2h07 e as 2h13 da tarde de 31 de dezembro, assim compreendendo parte do horário em que poderia ter passado a aeronave por essa região do estado. Então, a Força Aérea e as polícias militar e civil vão levar em conta essas imagens do circuito da rodovia dos Tamoios para tentar encontrar o helicóptero. Essa
câmera está instalada no quilômetro 58 da rodovia e captou a imagem desse objeto que efetivamente não dá para identificar, mas que se verifica se há a possibilidade de que ele seja o modelo Robinson 44 helicóptero. O registro é da região de Paraibuna, a mesma em que essa antena identificou o sinal dos celulares de 2 dos 4 ocupantes da aeronave. No total, portanto, estavam a bordo os passageiros Luciana Rodzevics, Letícia Rodzevics, Rafael Torres e o piloto Cassiano Teodoro. O helicóptero sumiu no trajeto entre o Campo de Marte, em São Paulo, até o destino final, Ilhabela, buscas entrando no 12º dia, portanto. A polícia do Rio de Janeiro faz buscas pelo traficante que teria extorquido funcionário de uma obra. Jean do 18, como é mais conhecido, está foragido desde o começo do ano passado, Pedro Dobal. Os traficantes que exigiram pagamentos para autorizar as obras do Parque Piedade, na zona norte do Rio, usaram um funcionário da prefeitura para intermediar uma das cobranças. A informação está na denúncia do Ministério Público do Rio contra Jean Carlos Nascimento dos Santos, o Jean do 18, acusado de ser o chefe do tráfico no Morro do 18, na mesma região. Segundo as investigações, na última segunda-feira, um engenheiro foi abordado pelo assessor da gerência executiva local do Meier, que mora na comunidade. O funcionário teria levado o engenheiro para conversar com o traficante, que exigiu R$500 mil para que os trabalhos não fossem paralisados. O agente público não foi denunciado, porque teria sido apenas usado pelos criminosos para transmitir o recado à construtora por ser morador da região sob domínio da facção. Segundo o advogado da construtora, as cobranças começaram em novembro e chegaram a R$1 milhão. Jean do 18 foi denunciado pelo Ministério Público por extorsão e por integrar organização criminosa, mas as investigações continuam para identificar outros envolvidos no caso. Hoje, a Polícia Militar realiza mais uma operação no Morro do 18 para tentar localizar os suspeitos. A família do policial militar baleado em Minas Gerais por um bandido beneficiado pela saidinha de fim de ano será indenizada pelo Estado. Roger Dias da Cunha levou 3 tiros durante uma perseguição a um carro roubado na semana passada. Luciana Viana conta mais pra gente. O policial militar baleado a queima-roupa por um suspeito que reagiu a uma abordagem na região norte da capital mineira há uma semana recebe promoção pós-morte, uma progressão na carreira prevista para oficiais que morrem em serviço. A família do sargento Roger Dias da Cunha vai receber pensão acidentária e teve auxílio funeral. Ele foi atingido com tiros na cabeça e na perna, encaminhado ao hospital, mas não resistiu, teve morte cerebral. O sargento Roger Dias deixa a esposa e uma filha de 5 meses. Vários órgãos do policial foram doados pela família. Em São Paulo, uma pane que acabou gerando um incêndio provocou a morte de uma idosa em um dos principais hospitais da cidade, Eduardo Frumento. E o Corpo de Bombeiros ainda está apurando as causas desse princípio de incêndio que afetou a operação do Hospital São Luís, na zona sul da capital paulista. A hipótese mais provável é de que um secador de cabelo que era usado pela equipe de enfermagem tenha iniciado as chamas. Provocou muita fumaça, né? E 2 unidades de terapia intensiva do hospital foram esvaziadas. 47 pacientes foram transferidos para outras unidades. Esse princípio de incêndio que começou ontem, no meio da manhã, né? Por volta ali de 9h30, na unidade do Morumbi, na zona sul de São Paulo. Segundo a direção, a ocorrência acabou provocando uma correria e a necessidade da retirada de pacientes. Alguns foram até atendidos na calçada. Nesse processo de transferência, uma idosa de 94 anos não resistiu, morreu depois de sofrer uma parada cardíaca. De acordo com a unidade, uma pane no equipamento eletrônico que agora é apurado provocou o incêndio no 2º andar do prédio. Neste momento, algumas unidades ali dentro do São Luís seguem sem funcionar nesta sexta-feira. E os pacientes aí que foram transferidos seguem recebendo atendimento normalmente. Provocou correria na unidade, principalmente por conta da fumaça e do cheiro de queimado, que era bem forte, além de ter se iniciado na unidade de terapia intensiva, né, que é uma unidade que já exige maiores cuidados, principalmente também por conta do alto índice ali de material inflamável no local. Caramba, um secador de cabelo, gente. Mas não é um secador de cabelo que faz... É um equipamento particular? Da enfermeira, é isso? Não, eles estavam usando em uma paciente.
Como parte de um aí tratamento não tá qualquer. explicado se é parte de um tratamento específico ou às vezes, né, deu banho na paciente, estava secando o cabelo ali e tudo, mas foi a equipe, teria sido um secador de cabelo usado pela equipe de enfermagem no atendimento dos pacientes. Olha, Fermentor. Mais de 10 milhões de brasileiros já se cadastraram na plataforma que bloqueia ligações indesejadas de telemarketing. Uma galera, né? E será que funciona? Não funciona? Aliás, nosso ouvinte pode contar um pouquinho. Tem funcionado esse bloqueio? Eu tenho esse cadastro. Mas aí essas empresas vão mudando de telefone, elas vão conseguindo, vão encontrando caminhos, gente. Pra mim não faz mais diferença, eu não atendo mais o telefone. Seja quem for. As pessoas... Seja quem for. Se eu te ligar, você não atende? Não, aí eu atendo, né, Sheila? Vai aparecer seu nome ali. As pessoas não ligam mais. Quer dizer, eu faço isso, por incrível que pareça, sou um dos últimos dos moicanos, de ligar pras pessoas. Mas ninguém mais faz isso. As pessoas hoje mandam mensagens, posso te ligar? Vou te ligar. Aí você sabe quem é. Ou se ligar e não atender, a pessoa vai falar, oi, aqui é fulano, tô tentando falar com você, e pronto. Se isso não acontecer, você pode ter certeza absoluta que é telemarketing. Então, basta não atender. Eu já tô em outro patamar, que é o seguinte, pode falar? Aí você responde sim, aí eu mando um áudio. Na verdade, minha pergunta deveria ser, pode ouvir, né? Você melhorou. Antigamente você mandava áudios de podcast, 5 minutos, né? Insuportáveis. Agora você tá bem mais concisa, Sheila. A André Viana tá aqui com a gente para falar mais sobre esse cadastro contra a ligação indesejada de telemarketing. Fala aí, André. A plataforma Não Me Perturbe, que permite o bloqueio de chamadas não desejadas de empresas, fechou 2023 com 12 milhões de números de telefone cadastrados. Isso representa um crescimento de mais de 900 mil números em relação a 2022. Quem quiser bloquear números de celular e telefone fixo para não receber ligações de telemarketing deve fazer o cadastro diretamente no site Não Me Perturbe, ou por meio dos PROCONs em todo o país. O Distrito Federal tem a maior proporção de pessoas cadastradas na plataforma, com 8,2% da base de telefones fixos e móveis do DF. A inflação na Argentina encerra 2023 no maior nível dos últimos 33 anos. Gente, a inflação venezuelana, tá? 211,4% no ano passado, a taxa mais alta desde a hiperinflação de 1990. Só em dezembro, só em um mês, os preços dispararam 25,5% no país hermano. Com o resultado, a Argentina superou a Venezuela. Eu falei inflação venezuelana? É nada, é pior, porque os venezuelanos tiveram 193% de inflação em 2023. Bora para o Rio de Janeiro mais uma vez agora para falar sobre Dorival Júnior, apresentado oficialmente pela CBF. O novo técnico já tem data para fazer a primeira convocação à frente da seleção brasileira. Vai divulgar no dia 1º de março essa lista para os amistosos do Brasil contra a Inglaterra no dia 23 e contra a Espanha no dia 26. O Mário Dias Ferreira está com a gente para falar um pouquinho sobre Dorival Júnior nessa primeira apresentação, fazendo um chamamento, e acho que isso ficou interessante, né? Para que o brasileiro volte a acompanhar com gosto a seleção brasileira, né? Será que vai dar certo isso? Mas pelo menos o chamamento eu achei interessante, sabe? Pelo menos no discurso, acho que é legal, acho que é uma tentativa interessante. Conta tudo, Mário, bom dia. Bom dia, Sheila, Megali e a todos. Além desses amistosos pesados na Europa, né, contra a Espanha e a Inglaterra em março, o calendário de jogos oficiais de Dorival Júnior pela seleção tem a Copa América entre junho e julho nos Estados Unidos. Depois o Brasil volta a campo pelas eliminatórias em setembro contra o Equador, em casa e fora contra o Paraguai, numa situação delicada. 6º lugar nas eliminatórias com 7 pontos, 8 a menos que a líder Argentina. Mas o Dorival pediu, vamos dizer assim, um voto de confiança. Peço de coração que o torcedor volte a participar do dia a dia da nossa seleção, que vivencie a nossa seleção como sempre foi. A partir de agora não é a seleção do Dorival, é a seleção do povo brasileiro. No anúncio e apresentação, a CBF não fez menção nenhuma de Carlo Ancelotti, que renovou com o Real Madrid, apesar da expectativa criada de assumir a seleção no meio do ano em acordo verbal com o presidente Edinaldo Rodrigues, recolocado no cargo por decisão do STF, depois de ser afastado. A decisão, inclusive, tinha uma intervenção da Justiça do Rio nessa situação. Edinaldo também não falou sobre a demissão do então técnico interino Fernando Diniz, elogiado por Dorival Júnior
que disse que ficou muito surpreso com esse convite agora. Não imaginava que pudesse acontecer num momento como esse, até porque um grande amigo meu aqui estava, Fernando, pessoa que eu tenho um carinho, um respeito muito grande, mas acabou acontecendo por essas voltas que a vida dá. E hoje eu estou aqui representando a seleção mais vencedora e campeã do planeta. Sobre o momento turbulento fora de campo, Dorival Júnior preferiu não comentar o que classificou como instabilidades na CBF. Questionado na coletiva sobre o desentendimento que teve com o Neymar em 2010, na época que treinava o Santos, Dorival destacou a importância do jogador, disse que não ficou nenhuma mágoa do passado. Vamos ouvi-lo. E o Neymar é um jogador muito importante, desde que recuperado, em condições e totalmente focado. Não tem problema nenhum com o Ney. A proporção que tomou aquela situação, ela foi além do que esperávamos, desnecessariamente. Nós, desde aquele momento mesmo, após a partida, nós já estávamos conversando, falando. A diretoria do Santos tomou uma posição, eu respeitei, apenas isso. O Dorival chegou a ser demitido na época, teve discussão dentro de campo, no vestiário, ele queria cobrar um pênalti, o Neymar e outro jogador foi escolhido. Dorival assinou contrato até 2026 com a CBF, agora a pergunta é a seguinte, não sei se vocês vão saber me responder, será que ele fica até lá? O Diniz ficou pouco tempo. Vai depender dele, vai depender dos jogadores, enfim. É até legal esse recado, né? Vamos voltar a gostar da seleção. Quisera fosse tão fácil, né? Você chegar ter jogadores, né? Que sejam gostáveis, né? Então, você chegar para uma ex-namorada e falar, volte a gostar de mim. Não é tão fácil assim, né? Então tá, eu vou voltar a gostar de você sim. Você, se essa ex-namorada já gostou de você, você tinha algumas qualidades que foram se perdendo no caminho, ou caminhos que foram se separando. Você precisa voltar a encontrar esse caminho, você precisa recuperar aquelas qualidades que você deixou de lado. Eu olho para aqueles jogadores da seleção e, para falar um português bem claro, eu não gosto daqueles caras. Eu não gosto. Acho muitos deles ali pessoas desprezíveis. Eu acompanhava a seleção e gostava muito quando jogava o Ronaldo Fenômeno. Eu gostava do Ronaldo Fenômeno. Fala, pô, esse cara aí é o tipo de boleiro que eu gosto. Ele é um jogadorzaço, é esforçado, é um cara fenomenal, é inteligente, dá boas entrevistas, é um cara interessante. Mesmo vale pro Rivaldo, pro Bebeto, pro Romário. Né, pro Dida, pro São Marcos, para ficar nos goleiros aqui, Rogério Ceni no meu time, são caras que eu olho e admiro. Hoje eu vejo ali o Lucas Moura, Caleri, deixando sangue em campo e falando, eu gosto desses caras. Né? O técnico do meu time não precisa falar assim, vamos recuperar aquela relação, porque essa relação nunca foi perdida. Agora, com a seleção, essa relação se perdeu quando eu vejo os caras lá dançando, fazendo gol e mais preocupados em ensaiar dancinha do que em treinar. Quando eu vejo os caras estreando um cabelo diferente a cada rodada, levando o próprio cabeleireiro para uma Copa do Mundo. Quando eu vejo o principal jogador da seleção falando pro técnico que ele quer ser o último a bater, porque é ele que quer cair nos braços do povo e fazer o último pênalti, virar o herói, porque aquilo não foi uma decisão do Dida. O Dida não é idiota. O Dida não é burro. O Tite não é burro. Né? Então todos lá. A Argentina vai para os pênaltis. Primeiro a bater o Messi, é Copa do Mundo. A França vai para os pênaltis. Primeiro a bater Mbappé, Copa do Mundo. O Brasil vai para os pênaltis. Primeiro a bater o Rodrigo. Foi uma decisão do Tite isso? Na minha cara. Então eu olho para esses caras e eu acho pessoas, sinceramente, desprezíveis. Não adianta o Dorival me implorar para eu voltar a gostar da seleção enquanto esses caras estiverem atuando como eles estão atuando. Né? Esses caras são influencers, não são jogadores de seleção brasileira. Não é isso que eu espero de uma seleção brasileira. Eu tô querendo gostar, sabe? Então eu tô fazendo doido pra gostar. Eu adoro Copa do Mundo, adoro Copa América. Né? Eu quero gostar. Mas os caras têm que se ajudar também, né, Sheila? Sim. Valeu, Mário. Obrigada, viu, por trazer uma polêmica, atrasar todo o relógio. A culpa é toda do Mário Dias Ferreira, viu, Pablo? Não foi a gente. Ô, Mário. Já que eu atrasei, eu só vou trazer só mais um rápido detalhe. Com toda a elegância, porque ele é muito fino, o Dorival Júnior, quando ele falou do Neymar, ele falou:
se ele tiver focado. Desde que? Isso aí já fica claro. Ele usou. Desde ele que ele usou. esteja recuperado fisicamente e focado. Isso. Muito bem pontuado, é verdade. Obrigada, viu, Mário? Ah, e outra coisa, né? Que 2 pedreiras pela frente. Que 2 amistosos, hein? Dorival vai começar perdendo 2 jogos? Não, vai Espanha nada. e Inglaterra? Não, vai pras cabeças. Vamos lá. Vamos ver. Valeu, Mário. Bom trabalho aí no Rio. Até. Valeu, beijo. Vou seguir nessa trilha. Não, Sheila, só pra... Pensa na seleção da Argentina. Pensa no Messi. Pensa no Di Maria. Né? Pensa naqueles caras, da maneira como eles jogaram a Copa, no foco que eles tinham naquela Copa. Messi transtornado contra a Alemanha, indo lá e provocando o Van Gaal, colocando a mão na orelha, depois chamando o cara de bobo. Que mira, bobo. Os caras focados Raçudo em campo. pra caramba, né? Olha, Obstinados. Eu vou né, trazer eles essa estavam. Copa do Mundo pra Buenos Aires, nem que seja a última coisa que eu faça, nem que eu morra no caminho. Sério, compara com a nossa seleção. Aquela é uma seleção que você olha e fala, pô, é claro que os argentinos vão se apaixonar por aquela seleção. Porque os caras estão imbuídos do espírito de seleção argentina, respeitando aquelas cores. Os nossos jogadores, sinceramente, não estão nem aí. Eu torço para que o Dorival consiga mudar isso. Será que em algum momento o Richarlison começou a despontar como talvez aquela figura na última Copa que poderia reconquistar um pouco do torcedor, mas aí não deu em nada no final das contas, e aí também essa paixão repentina do brasileiro. Tô falando do brasileiro que não acompanha o futebol todos os dias, que não acompanha, entendeu? Agora vai ser o Megali Rabugento que vai falar. Eu não gosto do Richarlison. Eu gosto do Richarlison, mas eu não gosto de jogador que fica ensaiando comemoração de gol. Ah, fiz um gol. Lembra do pombo? Vou lá imitar um pombinho. Gol você comemora dando soco pro ar, cacete. Você correndo, se atirando no chão, dando cambalhota e caindo de nariz no gramado. Gol é gol. Gol é só dancinha, bundinha pra cá, bundinha pra lá, pombinho Trazendo aqui. uma Copa do Mundo tá valendo, gente. Ah, tudo bem. O Bebeto também fazia dancinha e fazia lá o bebezinho, né? É, Que, aliás, então. ele não aguenta mais fazer isso. Mas trouxe a Copa do Mundo. E aí, você curtiu o Thiago Carpini? Sim, o Dorival foi o anúncio do São Paulo, né? Vamos ouvir primeiro a informação da Aline Fanelli. O técnico Thiago Carpini chegará hoje à capital paulista para começar o trabalho no São Paulo. Ele foi anunciado ontem como substituto de Dorival Júnior, com um contrato válido apenas por esta temporada e possibilidade de renovação em caso de um título ou da Libertadores, ou do Brasileiro, ou da Copa do Brasil. Aos 39 anos, Carpini chegará acompanhado do auxiliar Stefano Dian e do preparador físico Caio Gili. O treinador foi vice-campeão paulista em 2023 com Água Santa, além de ter levado o Juventude na Série B ao acesso à Série A do Brasileirão para 2024. Nas redes sociais, o Thiago Carpini falou sobre a chegada ao São Paulo, agradeceu as mensagens de apoio. Falava com a minha esposa que o nosso ano de 23 foi maravilhoso para nós, né? Muitas coisas, a gente fala, pô, o que esperar em 2024, aí tanta mudança, né? Mudança de rota, de planos, mas feliz de ser lembrado por um gigante, assim. Amém, espero que eu possa ter capacidade, entendimento, humildade, sabedoria para chegar e ficar, não passar pela Libertadores, passar por esses níveis, mas acho que o mais difícil agora é eu me preparar para me manter, é isso que eu busco agora como objetivo de carreira, de vida. Era o que tinha, né? Foi uma boa escolha dentro do leque de alternativas que o São Paulo tinha. O Dorival deixou o São Paulo numa situação muito difícil, não tô reclamando, tá? Ele teve uma oportunidade, era o sonho da vida dele, não tem problema, mas o São Paulo ficou numa situação muito difícil, porque tá todo mundo em pré-temporada, tá todo mundo com o time montado. Como é que você vai tirar um treinador grande, já empregado, num momento desses? É complicado. Carpini teve um ano mágico, né? Ele eliminou o próprio São Paulo no Campeonato Paulista, à frente do Água Santa, lá no Allianz Parque, eu tava nesse jogo. E ele pegou o Juventude na Série B, na zona de rebaixamento para a Série C, e levou o time ao vice-campeonato. Não é pouca coisa. Então é um cara que tá em ascensão, é uma estrela em ascensão, uma promessa. Ele, por exemplo, tem 39 anos, ele não fez 40 ainda. O Rafinha, novo, que é o nosso capitão, tem 38. Então ele tem idade de jogador. Quem sabe dar uma arejada nas ideias lá no Morumbi. Boa sorte pra ele.